É uma alegria muito grande estar com vocês neste culto de celebração da Ceia do Senhor. Quero dizer a todos vocês que são bem-vindos, especialmente o nosso querido pastor Disney, que vem lá da Espanha, Paterna, Valência, e ele vai estar trazendo a palavra de Deus a nós hoje à noite. Então, se você quiser escutar a palavra do servo de Deus, esteja conosco no nosso culto às 19h30. Gente, sem mais delongas, uma palavra que fazia tempo que a gente não usa, né? Delongas. Eu quero que você abra a sua Bíblia no livro do profeta Isaías, capítulo de número 6. É uma das partes mais belas, mais lindas no livro de Isaías, que fala a respeito do seu chamado, da realidade de Deus se revelando a Isaías e mudando completamente a sua vida. E o meu desejo é que essa manhã eu e você tenhamos a percepção que Isaías teve, que nós devemos ter nas nossas vidas. Livro do profeta Isaías, capítulo 6, não tem esboço, não tem slide, porque no culto de ceia a gente não faz isso. Mas diz assim: no ano da morte do rei Uzias, quem está escrevendo isso é o próprio Isaías, e ele diz: no ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas de suas vestes enchiam o templo. Serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobria o rosto, com 2 cobria os seus pés, e com 2 voava. E clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, e toda a terra está cheia da sua glória. As bases do limiar se moveram à voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu: ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros, habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Então um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva, que tirara do altar com uma tenaz. E com a brasa tocou a minha boca e disse: eis que ela tocou os teus lábios, a tua iniquidade foi tirada, e perdoado o teu pecado. Depois disso, ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? E disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Então disse ele: vai e dize a esse povo: ouvi, e não entendais. Vede, mas não percebais. Gente, a grande realidade que eu e você precisamos aprender é que Deus tem nos chamado, Deus tem nos constituído para vivermos nessa época. Essa é a nossa geração. Infelizmente, nós poderíamos dizer que estamos vivendo a pós-modernidade, e a pós-modernidade é um dos tempos mais difíceis, não apenas pela questão de perseguição, aonde muitas religiões falsas, muitas seitas têm crescido, mas devido até mesmo à complexidade do ser humano. A questão dos sentimentos, a questão do hedonismo, da busca pelo prazer. Hoje, como pregou o nosso preletor na nossa plenária, diz: a razão foi deixada de lado, e a razão foi deixada para o lado, e as pessoas estão buscando experiências sensitivas. As pessoas estão vivendo em busca daquilo que os seus sentimentos, as suas emoções lhes estabelecem como valores. E por isso nós percebemos que existem muitas, mas milhares de pessoas, principalmente em nosso país, que estão frequentando uma igreja dita evangélica. Pessoas que se dizem crentes em Jesus, pessoas que se dizem cristãos, pessoas que fazem parte de um grande rebanho evangelho gospel no nosso país. Mas a grande verdade, a grande realidade é que muitos deles não tiveram a sua vida mudada na essência, porque não conhecem Deus de uma maneira clara, não conseguiram visualizar e entender quem é Deus. Deus é apenas mais algo na sua agenda, na sua vida lotada, nos seus sentimentos, é apenas mais uma fonte de prazer, de alegria, de alívio. Mas quem é Deus? Eu e você precisamos ter
clara a visão da glória de Deus. Por que que você está aí onde você está hoje? Por que que você veio a essa reunião? Uma vez por mês nos reunimos em torno de uma mesa, que você deve ter observado que está muito linda. Deus seja louvado pela vida da Malu e do seu esposo, que decoraram com muita beleza essa mesa. Nós nos reunimos, mas por quê? É preciso que tenhamos uma visão clara de quem é Deus e quem somos nós. Por isso o texto nos diz que o profeta Isaías vivia a sua vida normal, assim como eu e você. Mas um dia, no ano em que morreu o rei Uzias, a sua vida, a vida de Isaías, estava sendo vivida como a minha e a sua, mergulhada, inserida na história. Nós não somos deste mundo, segundo Jesus, mas nós vivemos a história desse mundo. A nossa esperança está nos céus. Mas a grande realidade é que eu e você não estamos alienados do mundo. Vivemos a nossa vida. E por isso Isaías, vivendo a sua vida, ele teve uma visão de Deus. As realidades da minha vida, as realidades da sua vida, as tragédias da sua vida, os problemas da sua vida, os sucessos da sua vida, as vitórias da sua vida, os fracassos, todas essas coisas podem nos afastar ou nos aproximar de Deus. Isaías foi levado a aproximar-se de Deus devido a uma tragédia de um amigo, de um parente, um rei morreu, uma pessoa querida. Mas a gente percebe que ele foi levado a Deus. Você tem sido levado a Deus na sua realidade. Mas que forma você está enxergando a Deus? Qual é o Deus que você está vendo? Quem você está seguindo? Você está sendo levado de roldão? Você está sendo levado pela maioria? Você está frequentando uma igreja? Você está frequentando um grupo? Você está seguindo um cabra que fala, eu gosto, eu simpatizo com isso, com aquilo outro? Qual é a sua visão? A nossa vida precisa de uma visão de Deus. A nossa vida precisa de uma visão clara de Deus. Mas qual Deus? Aí está a questão. A primeira coisa que a gente percebe é que Isaías teve a visão de um Deus vivo. Uzias estava morto, mas Deus estava vivo. O salmista diz, antes de nascerem os montes, antes de criares a terra e os céus, de eternidade a eternidade, tu és Deus. Gente, nós precisamos acreditar, nós precisamos ver num Deus vivo, um Deus presente, um Deus que é uma pessoa. Nós não podemos nos relacionar com algo abstrato, com uma energia, com uma sensação, não. O nosso Deus é um Deus vivo. Precisamos não apenas de uma visão de um Deus vivo, mas de um Deus que esteja além de nós. No ano que o rei Uzias morreu, eu vi Deus. E ele estava sentado num alto e sublime trono. Ele está num patamar mais elevado, ele está acima. Esse é o nosso Deus. Um Deus que os céus, a terra não conseguem comportá-lo. Esse precisa ser o nosso Deus. Um Deus grande que esteja além de nós. E não apenas um Deus vivo que esteja além de nós, mas de um Deus que nos cubra com o seu amor. As abas, a franja das suas vestes cobriam todo o lugar. A presença de Deus, o amor de Deus vem sobre a minha, sobre a sua vida. Essa precisa ser a visão que nós temos de Deus. Um Deus que quer nos cobrir com o seu amor. Um Deus que quer nos cobrir com o seu cuidado. Um Deus que quer nos cobrir as nossas vidas com a sua presença. Mas precisa ser visto como um Deus que, além de estar vivo, além de estar num nível elevado, ele é alto, sublime, imensurável, que nos ama de tal forma. É um Deus que é poderoso. E o templo ficou cheio de fumaça. O seu Deus
é um Deus poderoso? Às vezes a nossa boca diz isso, mas quando temos que viver a realidade, a gente se exaspera. Às vezes a gente não crê, às vezes a gente não confia, às vezes a gente não deixa as coisas nas mãos de Deus, às vezes a gente quer trabalhar no lugar de Deus, porque o nosso Deus é do tamanho daquilo que nós fizemos na nossa fé. Isaías viu a um Deus vivo, alto, sublime, que o amava, que o cobria com o seu amor, mas que era poderoso. Poderoso no dizer de Paulo para fazer infinitamente mais do que tudo que nós pensamos e imaginamos. Esse é o Deus que se revela. Não apenas um Deus poderoso, mas um Deus que é santo, santo, santo. E quando fala de santo, significa que Deus é um Deus que Ele merece. O único que merece toda a glória, toda a adoração, toda a devoção. E tudo o que compete com esse Deus é idolatria. Tudo que compete, que destrua a glória de Deus na nossa vida é idolatria e precisa ser eliminado. Esse é um Deus que diz: eu não reparto a minha glória com ninguém. Por isso eu preciso ter essa visão de um Deus que é vivo, de um Deus que está elevado, está acima de todas as coisas, que me ama, que é poderoso, mas que é santo, que exige da minha, da sua, das nossas vidas, devoção integral. Quando a gente esteve lá no sertão, a gente visitou alguma daquelas casinhas feitas de barro, de madeira, chão de barro, mas era interessante que a maioria delas tinha um monte de santas na parede. Folhinhas de santo, desenhos de santo, fotografia de santo. Lá naquela situação, as pessoas tinham diante de si alguém que competia com Deus. Talvez você nunca vai botar uma santinha no seu quarto, na sua parede, no seu pescoço. Você nunca vai ter um altarzinho. Você nunca vai ter uma imagem. Mas existem coisas que no seu coração estão competindo com a glória de Deus na sua vida. Qual é o Deus que você está vendo? Porque eu quero que você entenda uma coisa. Se eu contemplarmos Deus como Isaías viu, a nossa vida tem que ser diferente. É impossível alguém dizer que viu a Deus e a sua vida continuar sendo a mesma. É impossível alguém contemplar Deus da forma como Isaías contemplou, um Deus vivo, um Deus presente, um Deus alto, sublime, poderoso, um Deus gracioso e um Deus santo, e continuar vivendo a sua vidazinha medíocre, continuar vivendo a sua vida simplesmente por viver, continuar empurrando com a barriga, continuar tendo uma adoração, me perdoem a palavra, meia boca, uma devoção meia boca, um pé aqui, um pé lá, sendo morno. Deus está querendo que nós tenhamos uma visão da glória de Deus que produza resultado na nossa vida. Se não produz resultado na minha, na sua vida, nós ainda não conseguimos a Deus. Qual foi o resultado da visão da glória de Deus na vida de Isaías? A primeira coisa que a gente percebe é que ele ficou aterrorizado, ele ficou abismado diante do seu pecado. A primeira coisa é que quando ele contempla Deus, ele olha para Deus, ao mesmo tempo que ele olha para Deus, ele olha para si e diz: meu Deus, eu estou diante de Deus, e eu olho para mim, eu estou sujo, eu estou imundo, eu estou pecaminoso, eu estou na imundícia. Vamos ser francos, gente. Hoje se tornou banal dizer que nós banalizamos o pecado. Quantas e quantas pessoas estão comendo do pão e bebendo no vinho, banalizando o pecado? Que visão de Deus estão tendo?
A primeira coisa que a visão de Deus tem que provocar em mim é me deixar aterrorizado diante do meu estado de pecaminosidade. Eu preciso entender que sem arrependimento não há perdão. E se não houver perdão, não vai existir paz. E se não existir paz, se eu não tiver consciência do meu pecado, consciência do meu erro, se eu não confessar, eu não encontro cura. A sua visão de Deus te leva a fugir do pecado? A tua visão de Deus faz com que você olhe para você e perceba que todos nós, todos, temos uma doença. Você, eu, todos nós temos uma doença na nossa mente, no nosso coração. Todos nós temos uma deformidade. A gente nasceu com isso. Nós herdamos isso do nosso pai Adão, da nossa mãe Eva. Todos nós nascemos com um DNA para o pecado. Todos nós nascemos com uma propensão para viver uma vida que macule, que agrida a santidade de Deus. Mas quando eu tenho uma visão de Deus, quando eu sei quem é o meu Deus, quando eu contemplo o Senhor, ao mesmo tempo que eu contemplo, os meus olhos se voltam para mim e reconhecem a minha situação. E então eu clamo. O texto diz que Isaías, a visão de Deus, o levou a ter o desejo de ser perdoado. Levou ao desejo de ter a sua vida mudada. Levou-o ao desejo de querer ser limpo. Levou-o ao desejo de se deixar ser tratada por Deus. Quando eu sou procurado por pessoas que querem acertar a sua vida, quando eu sou procurado por pessoas que querem, às vezes nem é confessar, às vezes é se justificar, às vezes é ajeitar o seu lado lá com o esposo, com a esposa, com o pai, com a mãe, com os filhos, com o irmão, porque pisou na bola, ou quer posar de bom moço. Eu sempre digo a todas as pessoas o seguinte: a minha vida vai continuar. Se você me enrolar, se você me mentir, se você tentar de me ludibriar, para mim não muda nada. Eu tive uma visão de Deus e eu sei o que eu quero da minha vida. Mas eu digo a todas as pessoas: você deliberadamente quer viver uma vida santa? Quando Isaías viu ao Senhor, quando Isaías contemplou a visão de Deus, a sua vida foi marcada. A sua vida foi impregnada, a sua vida foi de tal forma influenciada que ele olhou para si e disse: ai de mim, porque sou um pecador e habito no meio de um povo pecador. E a Bíblia diz que Deus enviou um serafim que voou até Isaías e tocou os seus lábios com uma tenaz, uma brasa numa tenaz. A verdade é que quando o serafim voou até Isaías, ele não fugiu, ele não recusou, ele não disse: não, eu amo dizer palavrão, não, eu amo ver pornografia, eu amo mentir, eu amo viver uma vida dúbia, eu amo viver essa prática, eu amo isso. Não, ele se deixou tratar, ele se deixou ministrar, ele aguardou a ação de Deus na sua vida, ele esperou a operação espiritual que Deus ia realizar nele. Mas o que acontece é que muitas pessoas estão tendo uma visão de um Deus e não estão se deixando tratar. E entra ano e sai ano, entra mês e sai mês, e a sua vida continua a mesma. Que Deus que você está servindo? A quem você está adorando? Nós precisamos ter uma visão de um Deus
que é vivo. Não é porque eu estou falando. Não é porque você está me vendo aqui, ó. De um Deus que é Senhor, que é soberano, que está acima de nós, que nos ama, mas é santo. É santo, santo, santo. E Ele é poderoso para mudar a vida de homens e mulheres que se deixam trabalhar por Ele. Para mudar a vida de homens e mulheres, pecadores como eu e como você, que se arrependem e dizem: Deus, eu reconheço que preciso de um toque teu na minha vida. Eu reconheço que preciso que Deus me mude. Pessoas que querem o perdão de Deus. Pessoas que querem a transformação de Deus. Precisamos de uma visão de Deus que nos leve a essa realidade. Qual é a visão de Deus que você está tendo? Talvez você seja um adolescente. Talvez você diga assim: mas eu sou tão novo. Mas se você sabe discernir o que é mão direita e o que é mão esquerda, você precisa ter uma visão de Deus. Talvez você diga: mas eu já sou tão velho, já sou crente há tanto tempo. Se a visão de Deus ainda não te faz tremer, se a visão de Deus ainda não te dá uma paixão, não mexe com o teu âmago, se você ainda não vibra na presença de Deus, você não vibra mais, você já esqueceu. A presença de Deus é uma presença de um Deus vivo, real, poderoso e gracioso. Mas a visão de Deus, a visão da glória de Deus, não nos leva apenas a estar atemorizados diante do nosso estado de pecado, diante do nosso desejo de termos a nossa vida mudada, mas a visão de Deus nos dá prazer em obedecê-lo. Eu vou falar de novo. Prazer em obedecê-lo. Prazer em obedecê-lo. Prazer em viver para Ele. Prazer em dedicar a sua vida a Ele. Prazer em dizer não a tantas coisas e sim a Deus. Prazer de viver a sua vida em prol do Senhor e da sua vontade, da sua palavra, do seu reino. E quem sabe a história sabe que Isaías teve a sua vida mudada de tal forma que acabou sendo martirizado, cerrado ao meio. Por quê? Porque ele tinha uma visão de Deus que lhe deu prazer de viver em prol de Deus. Se você, se eu, temos uma visão de Deus que não nos dá prazer, e quando eu digo prazer, gente, não é aquela coisa de você fazer uma obrigação religiosa, fazer uma atividade religiosa, mas você saber que você está construindo algo para o seu Deus, com excelência, com graça, com dedicação, com prazer. Você não viu a Deus ainda. Porque a visão de Deus nos dá prazer, a ponto de nós dizermos: Deus, aqui estou eu, usa a minha vida. Deus toca na vida de Isaías. A visão de Deus fez com que Isaías tivesse uma percepção clara de quem ele era, de quem Deus era. E o mais interessante é que Deus lança uma pergunta. Deus não pergunta diretamente a Isaías. Mas Isaías agora diz: Senhor, eu quero, envia-me a mim. Qual tem sido a missão da sua vida? Semana passada falei em relação a 80%, 90% da força dos cristãos que vivem em pagar conta. E como falei semana passada, não tem mal nenhum pagar conta, inclusive você tem que pagar conta. Crente não pode ser caloteiro e nem deixar de pagar conta. Mas quem tem uma visão de Deus, ele tem prazer
em obedecer a Deus. Ele tem prazer em dizer sim a Deus e cumprir a missão de Deus na sua vida. Aqui estamos eu e você diante de um pão e de um vinho. E eu gostaria que você, de uma forma bem consciente, bem clara, examinasse o seu coração. Qual a sua visão disso tudo que está acontecendo aqui? Porque como igreja, nós somos um corpo. Como igreja, nós somos um. Mas se você está participando de um pão e de um vinho, mas você não está tendo a visão de quem é Deus, a quem você serve, e quem você é e qual o seu papel, você está fora do corpo. Se você está alienado, você é apenas mais um espectador. Você é apenas mais um consumidor. Você é apenas mais um membro. Você não entendeu o propósito de Deus. A sua visão de Deus precisa ser renovada. Porque quando a glória de Deus, a visão da glória de Deus se revela a nós, acontece o que Paulo disse ao rei Agripa. Ó rei Agripa, eu tive uma visão no caminho a Damasco e eu não pude ser desobediente à visão que eu tive. Como você tem vivido a sua vida? Você, a visão de Deus, tem provocado qual resultado na sua vida? Em relação ao pecado, em relação ao se deixar trabalhar por Deus, em relação ao prazer de obedecer a Deus e cumprir o chamado, o propósito, a missão de Deus? Qual tem sido a sua visão de Deus? O avivamento acontece quando eu e você percebemos Deus. O avivamento acontece quando eu e você podemos ter uma visão clara de um Deus majestoso, um Deus santo, e quando nós nos enxergamos a nós mesmos e nele, nós deixamos toda a nossa desobediência, toda a nossa vida de erro, e nele nós encontramos perdão, graça, de forma que nós tenhamos então ter fome de Deus, desejo de Deus e vontade de viver a sua vontade, a seu propósito, o seu reino nas nossas vidas. E isso começa nos pequenos detalhes do nosso dia a dia. Não é preciso você deixar daqui e ir para o sertão de Mochotó, ir lá para a Espanha, ir lá para a África, Guiné-Bissau. Não. Começa aqui. Começa nos pequenos relacionamentos, nos pequenos compromissos. Começa com a sua fidelidade nos seus dízimos, nas suas ofertas. Começa você a se ministrar num grupo de crescimento com os seus dons, com o seu tempo. Você ajudar a construir alguma coisa nessa cidade, nesse bairro, na nossa cidade. Começa quando você começa a não sonegar os seus dons, as suas habilidades, os seus talentos. Quando você começa a fazer diferença lá no seu emprego, na sua escola, você é uma testemunha viva de Cristo. Quando você começa a entender que o seu chamado transcende essa existência e você não dá mais glória a outras pessoas, a outras coisas, a outros investimentos, a outras ambições, mas a sua ambição é glorificar a Deus. Não existe nada que compita com a glória de Deus na sua vida, nada que você preste mais reverência. A prioridade está Deus e a sua vontade em primeiro lugar na sua vida. Daí você conhece a Deus e experimenta Deus. E essa é a minha oração para com essa igreja. Essa é a minha oração pela vida de cada vez, por cada um de vocês. A minha oração durante todos esses anos que Deus tem me colocado como pastor dessa igreja é: Deus, cria consciência no teu povo de que eles são teus, que quem é o Senhor é tu, Pai, que eles precisam ter a sua consciência de que eles foram chamados, foram escolhidos e estão diante de um grande, alto e sublime Deus, vivo, poderoso, santo, e que nós não fomos chamados para brincar de sermos cristãos, crentes, igreja.
mas para sermos agência de transformação de Deus nessa geração, nesse tempo, nesse mundo. Que a glória e a graça do Senhor nos alcancem. Vamos orar. Deus, eu te peço agora que o Espírito Santo de Deus fale a cada coração. Tu estás neste lugar. Independente de sentirmos, não sentirmos, o Senhor está aqui. Essas ovelhas, essas pessoas que aqui estão, são tuas. Tu conheces a realidade de cada uma delas. Tu queres, assim como te revelasses a Isaías, tu queres te revelar a cada uma delas de uma maneira especial. Eu sei que tu já tens se revelado a muitos as nossas vidas, mas agora, Senhor, que cada um possa ter a consciência clara, a visão da glória de Deus, de um Deus vivo, alto, sublime, majestoso, que ao mesmo tempo nos cobre com o seu amor, com a sua graça, mas um Deus que é santo, santo, santo. Um Deus que tem poder para fazer infinitamente mais do que tudo aquilo que pensamos ou imaginamos. Um Deus que nos chamou para vivermos uma vida de diferença. E eu te peço agora que o Espírito Santo de Deus fale a cada coração. E se porventura existe alguém aqui, Pai, que a sua visão de Deus tem sido ofuscada, que a visão de Deus é algo tão passado, tão rotineiro, tão comum, tão monótono. É apenas mais um culto, é apenas mais uma ceia, é apenas mais um sermão emocionado que o pastor fala, que ele tenta me botar sentimentos de culpa, que ele quer me incomodar, me deixar inquieto. Mas que tenhamos a consciência de que não podemos fugir da presença do nosso Deus. Mas assim como Isaías, nós queremos dizer a Ti, Pai, nós reconhecemos que não somos dignos e que precisamos que o Senhor queime os nossos lábios, a nossa boca, a nossa mente, o nosso coração. Nós queremos ser trabalhados pelo Senhor, tratados pelo Senhor, curados pelo Senhor. Nós queremos dizer não à nossa natureza egoísta, mesquinha, pecaminosa, maldosa, invejosa, mentirosa. Queremos dizer não à nossa luxúria. Queremos dizer não, Senhor, aos desejos ilícitos. Queremos dizer não ao conformismo, ao materialismo, ao orgulho. Queremos dizer não a esse sistema que prende os nossos pés de forma que nós damos ao Senhor restos do nosso tempo, restos das nossas habilidades, resto da nossa energia, resto, Senhor Jesus, da nossa casa, da nossa família, dos nossos sonhos, dos nossos bens, do nosso dinheiro, das nossas ofertas. Nós não queremos que nada compita, Senhor, com a glória de Deus nas nossas vidas. Nós queremos ter prazer, alegria em servir ao Senhor. E não vivermos dizendo, ai, como é difícil, ai, é muito trabalhoso, é muito ruim. Não. Prazer em obedecer ao Senhor e à sua lei. Prazer em viver na contramão de um sistema que está longe de Deus. Prazer de ser um instrumento de Deus e dizer, Deus, eis-me aqui, envia-me a mim. Não importa que esse chamado seja apenas um chamado para cuidar de carros no estacionamento de uma igreja. Não importa, Senhor, que o chamado seja para deixar tudo e ir consagrar a minha vida lá na África, na Ásia, no sertão. Não importa o tamanho do chamado, eu quero dizer sim a Deus. Eu quero fazer diferença com a minha vida. Eu quero que a visão da glória do Senhor impacte a mim e aos meus filhos. O maior prazer que queremos ter, Pai, é que os nossos filhos um dia digam, o meu pai e a minha mãe eram homens de Deus. Me ensinaram a amar ao Senhor. Me ensinaram a temer ao Senhor.
Apesar de toda a realidade da sociedade, apesar das fatalidades, dos problemas, das crises, dos sucessos, das vitórias, eles sempre foram aproximados do Senhor. Nada os afastou do Senhor. Porque muitos se afastam de Ti, Pai, pelo fracasso. Mas muitos têm se afastado de Ti pelo sucesso, pela prosperidade, pelo Deus Mamon. Mas nós, como igreja, queremos viver a Tua vontade. No nome de Jesus, o nosso Deus. Para onde eu